Pleno News entrevista agora a Adriana Moreira, que é coordenadora da Procuradoria da Criança e Adolescente na Câmara Municipal de Blumenau. Adriana, muito prazer, né? Muito obrigada por falar conosco. Eu queria que a senhora contasse como foi que recebeu o convite para participar aqui da conferência. É sempre um prazer estar aqui, não é a minha primeira vez, e poder compartilhar um pouco do que temos aprendido aí ao longo de mais de 20 anos na área da educação, é sempre um privilégio. E então fiquei muito feliz, sou muito grata pela oportunidade. Durante a participação na conferência, a senhora abordou o tema sobre a adultização de crianças, né? A senhora acredita que há uma tentativa cultural de desconstruir a inocência das crianças? Como que a gente pode protegê-las? Com certeza, e essa tentativa não é algo recente, isso é muito presente nos currículos das escolas. E é necessário que a sociedade entenda que a adultização não está acontecendo apenas nas redes sociais, como está sendo amplamente difundido aí pelo Brasil, mas ela está acontecendo através de filmes, através de músicas. Todas as vezes que a criança tem acesso a um conteúdo, a uma informação que não é adequada para a sua idade, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade é atingida. E isso é uma forma de violência. Então nós precisamos, como sociedade, repensar ao que estamos expondo as nossas crianças e combater toda forma de adultização, toda exposição que afeta e fere profundamente a inocência de crianças e adolescentes que têm sido alvo de inúmeras violências. Nós temos visto números alarmantes de violência acontecendo dentro de casa, nas escolas, em vários ambientes. Então, é uma chamada urgente que nós temos aí de toda a nação brasileira, de um posicionamento e de uma atuação mais efetiva da nossa parte como sociedade. Gostaria que você contasse para a gente, com a sua experiência na Câmara Municipal, né, como procuradora, quais são as demandas mais urgentes que a senhora percebe no seu trabalho, que sejam relacionadas à infância e que, muitas vezes, né, as igrejas não percebem essas demandas. Então, a minha atuação lá é na coordenação da Procuradoria, é um projeto recente na cidade de Blumenau, e esse projeto vem com a intenção de somar forças com a rede de proteção à infância, e aí são os conselhos tutelares, as delegacias de polícia, né, que atendem mulheres, que atendem crianças, e tantas outras organizações que fazem trabalhos relacionados à proteção da infância, mas nós percebemos que há um despreparo, uma desinformação sobre como agir diante de uma situação de violência. Muitas vezes, os professores, por exemplo, eles não sabem como se posicionar e como dar atendimento a uma criança que chega diante deles e alega estar passando por algum tipo de violência e de constrangimento. Então, é necessário que nós façamos projetos de formação, de instrução de professores, de gestores escolares, que nós possamos ir nas escolas, orientar as crianças, instruí-las sobre a privacidade que é o corpo delas, as áreas que são sensíveis, a mente delas, aquilo que elas assistem, aquilo que elas ouvem, o que é uma violação de direito, e as crianças precisam ser instruídas sobre isso, para que elas também possam denunciar quando estiverem sendo vítimas de alguma ação, ou possam pedir ajuda a alguém que esteja próximo delas, e saber como pedir ajuda. Esse é um fator fundamental e que nós percebemos especialmente porque, veja bem, as estatísticas dizem que de 100% dos problemas de violação de direito, de violência contra crianças, apenas 10% dos casos são oficialmente notificados. Então, imagine que os dados que nós temos representam apenas 10%, e eles são alarmantes. Então, nós temos muitas crianças e adolescentes sofrendo em silêncio, e nós precisamos despertar para este cenário. Para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora desse um alerta aos pais também, né? E educadores em geral, professores, principalmente que sejam cristãos, como eles podem trabalhar nesse sentido de proteção das crianças e até em ajudar a contribuir para que as denúncias aumentem, né? Bom, o primeiro fator, como eu sou mãe de 3 crianças,
Então, nós, pais, temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos, de acordo com a idade deles, usar a linguagem adequada, mas instruí-los sobre os riscos que eles correm e não permitirmos que eles estejam expostos a esses riscos. Então, tudo começa dentro de casa, na família. E, como escolas, nós podemos fazer projetos, iniciativas que instruam as crianças, que ajudem as crianças a identificarem cenários de violação de direito e que elas gritem, que elas se manifestem, que elas não fiquem em silêncio. Criança vítima de qualquer tipo de violência não pode ficar em silêncio, não deve ficar em silêncio. Então, toda a sociedade precisa despertar para isso, precisa se posicionar e preservar daquilo que é o nosso maior patrimônio, que são as nossas crianças. Nós estamos envolvidos com a formação da próxima geração, e se nós queremos, de fato, construir uma sociedade melhor, nós precisamos garantir que a sociedade, que a próxima geração seja melhor que a nossa. Então, precisamos preservar e proteger crianças e adolescentes.